Não é nenhuma novidade que de tempos em tempos a Magento publica novas versões do Magento, tanto do Magento 2 quanto do Magento 1, pelo menos até junho de 2020, do Magento 1. E boa parte dessas atualizações são relacionadas à segurança ou a melhorias e correções de bugs de segurança existentes, o que é muito comum em qualquer plataforma, principalmente as plataformas open source, como é o Magento. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma dessas falhas e vou lhe dar um bom motivo para você atualizar o seu Magento. A atualização do Magento nem sempre é algo fácil de ser feita, principalmente quando a gente está falando de uma versão, da versão 2 do Magento, anterior à versão 2.3, isso porque não existiam apenas atualizações de segurança. O que eu quero dizer é que a partir da versão 2.3 do Magento, ou a partir de uma das versões mais recentes da 2.3, é possível atualizar apenas as atualizações ou as correções de segurança, sem atualizar a plataforma como um todo. Dessa forma, a gente evita que o Magento passe a ficar incompatível com outras mudanças que você tem na sua loja, evitando quebrar a loja. No entanto, muita gente ainda mantém lojas com Magento 2, com Magento 2.2, 2.1 e até mesmo a versão 2.0, a primeira do Magento, lançada aí há cerca de 5 anos atrás. E com relação ao Magento 1, como a gente sabe, a gente não costuma ter muitos problemas de atualização, até porque nas últimas versões do Magento 1 não sofreu muitas modificações no core da plataforma, exceto mesmo as correções de segurança. Pouco foi mexido em termos de novas funcionalidades. Então vamos supor que nós temos aqui ainda uma loja 2.2.2 do Magento, que é essa loja que eu tenho aqui no meu ambiente local. Então eu vou simular aqui um login na minha área administrativa do meu Magento 2. E vamos supor que depois de logado, ou vamos supor que você tenha uma sessão ativa aí no seu admin do seu Magento 2.2. Então esse daqui é um Magento 2.2 praticamente puro, não tem quase módulo algum nele. E o que eu vou mostrar aqui trata-se de uma falha de segurança nativa da plataforma, ok? Uma falha que já foi corrigida em versões posteriores, é uma falha antiga e que ela é facilmente explorada. Eu não sou nenhum hacker, mas com um pouco de pesquisa na internet a gente encontra o que a gente chama de exploits. Esses exploits nos permitem explorar falhas de segurança em lojas ou em softwares existentes. E esse caso aqui me surpreendeu pela facilidade como isso é feito. Então, se eu usar aqui o meu exploit na minha loja, então eu tenho apenas o URL, vamos supor que essa aqui é uma loja qualquer. Uma vez executado, ele vai buscar o Session ID de qualquer administrador logado nessa loja. Isso através de uma falha de segurança de SQL Injection. Isso já foi corrigido no bug, ou na atualização de segurança ProdSec Bug 2198 da Magento. Mas olha só como é simples. Então, basicamente, eu tenho aqui o Session ID de algum usuário que está logado na área administrativa. Uma vez que eu tenho esse Session ID, tudo que eu preciso fazer é abrir a área administrativa. Posso usar aqui um outro browser. Eu tenho aqui na minha área de cookies o Session ID do usuário. Ou seja, quando eu acesso a área administrativa, eu tenho um Session ID. Tudo que eu preciso fazer é substituir o Session ID pelo Session ID que o meu exploit acabou de me dar. Basicamente eu faço isso, atualizo aqui a minha área administrativa e eu estou logado. Ou seja, eu praticamente roubei a sessão de um administrador logado. Existem vários sites de exploits por aí, mas o importante salientar aqui nesse vídeo é justamente a facilidade de se invadir uma loja Magento desatualizada. E mais do que isso, a importância de ter a sua loja Magento ou o seu software open source atualizada. Portanto, custe o que custar, ou seja, às vezes é complicado a gente atualizar uma loja Magento 2.2 para o 2.3, porque vai quebrar uma série de módulos. Eu recomendo altamente que você faça isso, que você não deixe a sua loja desatualizada. O mesmo vale para versões do PHP e para outros softwares open source. Então é importante que você cobre do seu desenvolvedor, que você cobre da sua agência, que o seu Magento esteja sempre atualizado. Então aqui no cantinho de baixo, como você sabe, você tem a versão do seu Magento. É importante que ela esteja com a última versão, sempre com a última versão do Magento, ou que os patches de segurança, agora disponíveis na versão 2.3 em diante, estejam aplicados na sua loja. Claro, há ainda uma terceira possibilidade, que é a possibilidade do seu provedor de hospedagem, se você tem uma hospedagem especializada em Magento, que ela lhe proteja de alguns ataques conhecidos, com implementações feitas diretamente do lado do servidor. Como essa daqui mesmo, essa aqui é um ataque do tipo SQL Injection, onde é feita uma injeção de SQL em alguma URL, no caso uma URL de catálogo,
Basicamente, se o seu provedor está preparado para lidar com isso, o que é muito comum em provedores especializados em Magento, ele provavelmente já bloqueou essa rota ou já bloqueou possíveis tentativas nessa área específica. Ainda também os WAFs, ou Web Application Firewall, que também bloqueiam ataques de SQL Injection nativamente. Mas vale lembrar, gente, que SQL Injection não é o único ataque que a Magento corrige frequentemente. Geralmente, os ataques não são ataques novos, eles sempre exploram falhas já conhecidas e falhas já corrigidas. Basta fazer uma engenharia reversa no que foi modificado para corrigir as falhas de segurança, e o hacker, ou a pessoa, não precisa nem ser o hacker, né? Basta ser alguém com conhecimento de programação e com um pouquinho de tempo, ele consegue reverter e ver onde estava o problema que foi corrigido. Então, gente, novamente, não deixe de atualizar o seu Magento. Vou deixar também aí um link aqui para como fazer a atualização do seu Magento 2 ou mesmo do seu Magento 1, ok? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os artigos e para onde fazer as correções. Espero que você tenha gostado, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.